Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias. E nós estamos na aula de número 5 do módulo interdisciplinar de formação, Introdução à História Oral. E aí a gente vai trabalhar com alguns itens importantes quando a gente pensa a história oral e, fundamentalmente, eu estou tirando essas informações do livro História Oral, Como Fazer, Como Pensar, de José Carlos Sebe Meiri e Fabiola Holanda. Me perdoe, Zé Carlos, se eu falei a pronúncia errada, tá? Do seu sobrenome. Bom, dos aspectos que a gente vai abordar na aula de hoje, três, a gente já, aliás, vamos botar 5 itens assim que são fundamentais, a gente vai ter que ver com muita calma. E que a gente começou a abordar isso em outras aulas, e agora a gente começa a aprofundar, né? Sempre dando essa sequência no curso, né? O primeiro aspecto é a história oral como metodologia, né? Ora, quando você pensa a história oral como metodologia, a gente tem que pensar no quê? Qual a ênfase que a gente tem que dar no trabalho? A gente tem que busca-se no depoimento a história de vida e o relato de vida, tá? Então, ou seja, quando eu penso a história oral como metodologia, isso a gente já abordou em aula anterior, e aí vamos agora aprofundar essa questão, eu tenho que pensar no relato de vida da pessoa, né? na história de vida da pessoa. Então vamos pensar da seguinte maneira, acho que eu já toquei isso em aula anterior, mas não custa sempre retomar isso até que a gente tenha isso de maneira clara e que ninguém discuta. Se eu vou tomar o depoimento de alguém, se eu vou pegar a fala de alguém, se eu vou gravar essa fala, e se a minha preocupação é uma questão da história de vida dela, então nós devemos o tempo todo colocar limites e que esses limites façam com que todo texto produzido, texto falado produzido, seja em virtude disso, a partir disso, vinculado a isso. Vamos traduzir isso de maneira fácil. Eu tenho de duas formas, tá? A primeira delas, aliás, isso vale para qualquer circunstância, é ter uma ideia mínima de quem seja aquela pessoa que eu vou entrevistar, né? Vamos lembrar isso o tempo todo. E aí a gente tem esse caminho, ou de uma entrevista ou do depoimento. Se é uma entrevista, né, a gente trabalha com o princípio de que eu tenho algumas perguntas para fazer, e essas perguntas é que vão nortear toda a fala que eu vou gravar dessa pessoa. Ora, evidentemente, se eu trabalho com a ideia de entrevista, não há um caráter espontâneo, digamos assim, nessa fala, né? Porque, afinal de contas, eu, como entrevistador, é que estou direcionando isso. A gente não pode perder isso de vista, tá? Não existe inocente aí nessa história, tá? A segunda é o depoimento espontâneo. Então, eu digo para a pessoa, olha, fale da sua vida, né? E o máximo que eu posso fazer é, a partir do que ela vai conversando, a partir do que ela vai expondo, é traçar alguns limites, fazer alguma pergunta de algo que talvez não tenha ficado claro. Vamos supor, o que seria um limite? A gente já citou isso em aula anterior. A pessoa está falando da sua vida e de repente começa a falar da vida do vizinho. Até o momento em que falar da vida do vizinho, de certa maneira, explica a vida daquela pessoa, ok, sem problema. Isso dá para admitir. Agora, na medida em que falar da vida do vizinho é apenas falar da vida do vizinho, então a gente vai e interrompe. Não, educadamente interrompe, é claro, né? Não, mas olha só, vamos voltar aqui para a questão, o que você estava fazendo na época? E assim vai, quer dizer, a gente tem que trazer a pessoa de volta. Há uma tendência natural que todos nós sejamos prolixos, ou seja, todos nós falemos de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e a gente acaba perdendo um pouco o norte dessa história. Mas, por favor, isso aí é natural e aí o pesquisador tem que estar atento a isso, né? Então, quando eu falo na questão metodológica, eu estou pensando nessa história de vida dessa pessoa nesses termos. Como técnica, né? Pensar na aparelhagem, a organização do acervo, tipo de mídia e como conservar.
Pode parecer bobagem essa coisa de como conservar o tipo de mídia, mas a grande verdade é que, por exemplo, durante alguns anos, né, vamos supor uma pessoa quisesse gravar uma fala de alguém, eu mesmo fiz isso há muitos anos atrás, e essa gravação ela fosse... Muita gente hoje vai ficar sem saber o que eu estou dizendo, mas procurem no Google da vida, vocês vão descobrir isso. Que eram fitas, né? Um gravador antigo, fitas cassete grandes, né? Mais anterior a isso, fitas de rolo, que os gravadores eram gigantescos. E depois as fitas ficaram pequenas, com gravadores portáteis, pequenos gravadores, e depois essas fitas simplesmente desapareceram. Bom, aonde eu quero chegar com essa questão? É que ao escolhermos um determinado tipo de mídia, nós não podemos perder de vista, tá, que precisamos atualizar esse material. Ora, vamos pensar aqui da seguinte forma, né? De duas, uma, se nós, e a gente vai trabalhar em aulas futuras, se nós fizermos as transcrições todas, conseguirmos todas as autorizações, etc., ok, nós podemos até nos dar ao luxo de perdermos a fonte original, a fita gravada. Agora, se efetivamente tivermos apenas ela, né, mais nada, ou existirem informações ali que não foram totalizadas na transcrição, então é de bom tom que devamos atualizar essas gravações. Ou seja, vamos pensar naquele sujeito que tinha fitas cassete gravadas, né? Ele precisa passar por um outro tipo de mídia, né? E mesmo quando falamos em computadores, não são, os programas vão se atualizando. Então é necessário que façamos isso também. Reparem que não é, então, uma questão pura e simples de você gravar e está resolvido o seu problema. Não. Inúmeras vezes você pode estar perdendo material, e se perder material, perderá, portanto, uma quantidade de trabalho, um esforço que foi empreendido. E não nos esqueçamos, muitas das vezes o depoimento ou a entrevista que você fez, a pessoa faleceu, a pessoa mudou-se, enfim. Então você não tem como recuperar aquele material. Então é uma coisa assim que não é, disse e repito, a conservação, o tipo de aparelho, o tipo de mídia que se escolhe ao trabalhar de história oral, não é uma mídia qualquer. Você não pode pensar de qualquer maneira, né? Ou vai fazer com aquele material que você tem em mãos, até aí não há problema algum. Agora, não pode se esquecer de atualizar aquilo o tempo inteiro. Isso aí não há como escapar disso. O terceiro ponto é a história oral como disciplina, né? É a capacidade que a gente vai ter que ter de gerar soluções teóricas para as questões que se apresentam. O que isso significa? Que você vai inventar uma teoria? Não, é claro que não. Agora, na medida em que você entrevista uma pessoa, tá? Na medida em que você toma o depoimento de alguém, é necessário pensar que esse depoimento ele está embebido, ele está totalmente influenciado por uma série de questões. Que aí a gente cai no quarto item. Tá? Para explicar esse terceiro, fica melhor a gente já cair para o quarto item, que é o problema principal da história oral. Quem é o narrador e quais as condições desse relato. Vamos lá, vamos voltar, vamos misturar o item 3, que é encontrar soluções teóricas, o item 4, que a pergunta é quem é o narrador? Vamos pensar que nós vamos tomar o depoimento de uma pessoa que é um líder comunitário, uma liderança comunitária, mulher, homem, pouco me importa. Essa liderança comunitária, por ser uma liderança comunitária, essa pessoa ela está presa a determinados valores que ela acredita, tá? E que a comunidade acredita. Então, e que valores são esses? Valores que fizeram dela a liderança. Então, vamos pensar, uma liderança ela pode agir como uma pessoa qualquer, uma pessoa comum? Em tese, ela não deixa de ser uma pessoa comum. Agora, será que é isso que passa pela cabeça dela? Será que é isso que os liderados esperam? Então, vamos supor, quantas vezes
já nos esbarramos com isso. Já encontramos situações, eu posso citar facilmente questões muito simples. E é um dado interessantíssimo. Tá? Vou lembrar aqui uma história, uma foto, na verdade, e depois um caso mais recente. A foto em questão, eu me lembro, tem muitos anos isso, era presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Então ele estava, toda pessoa, todo trabalhador tem um período de férias, né? E como presidente, acho que ele nunca, nem ele nem ninguém tira 30 dias de férias. Você tira uns 5, 10 dias, alguma coisa assim. E tem áreas específicas até que a presidência da República tem, porque, afinal de contas, é um presidente da República, isso aí pouco importa. Você goste dele ou não, ele tem que estar com uma área mais ou menos protegida. E aí estava ele, Dona Marisa, né, que era a esposa dele na época, estava numa praia e alguém conseguiu, com uma câmera de alta resolução e aproximação, bater uma foto onde o Lula carregava uma caixa de isopor. Né? Por favor, se fôssemos tratar de qualquer ser humano nessa face da Terra, um sujeito com sua esposa carregando uma caixa de isopor, sejamos muito honestos. Qual é o problema, sabe? Quantos nós, todos nós já fizemos isso alguma vez? Isso aí não. O que tem de mais isso, tá? Agora, o interessante é que a foto causou uma celeuma é porque era o presidente da República. E aí é interessante, né? O que estava subentendido nisso? Que ele tinha que ter um serviçal para carregar a sua caixa de isopor. Ora, sejamos sinceros, também já, por um lado, ter um serviçal para carregar a caixa de isopor talvez fosse entendido por muita gente como normal. Afinal, a figura de um presidente da República. Agora, por outro lado, qual é o problema de se carregar uma caixa de isopor? Sabe? Então, repare, numa ação absolutamente banal, porque isso é banal, isso não merecia ser citado sequer num programa de fofocas. Né? Mas acabou virando uma pequena celeuma. E essa foto ficou uma foto ontológica. Sabe? Ora, onde é que a gente quer chegar? Por que essa foto ficou antológica? Porque a comunidade, pouco importa ela qual seja, ela esperava que um presidente estivesse acima e ele não possuísse, não tivesse no seu rol de ações cotidianas de qualquer ser humano normal. Ora, então aí agora vamos voltar para o nosso curso de História Oral. Quando nós vamos tomar o depoimento de alguém, quando vamos entrevistar alguém, a gente não pode esquecer que essa pessoa também tem na cabeça dela esse conjunto de censuras. Então tem coisas que ela pode até fazer intimamente, quando ninguém está vendo, mas que efetivamente ela jamais vai tornar público na medida em que ela estará sendo entrevistada ou estará dando depoimento, sendo ela uma liderança comunitária ou tendo sido uma liderança comunitária. Tá? Então essa é uma questão. O segundo exemplo que eu vou dar aconteceu há poucos meses, nos meses de 2021, no período da pandemia, né, do coronavírus, quando o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o então prefeito do Rio de Janeiro, ele, que é um sujeito muito ligado à cultura popular, claramente, isso ele diz com todas as letras, ele é fanático por samba, né? Portelense, torcedor da Portela, diga-se de passagem. Então ele estava participando de um programa de gastronomia de rua, de gastronomia de rua não, mas de gastronomia de comida popular na cidade do Rio de Janeiro, com um chefe muito conhecido, que é o Pedro Artagão, e num dado momento os dois passeando pelo centro do Rio de Janeiro, eles passam por um bar que estava tendo uma roda de samba. E vamos lembrar, estavam em plena pandemia. Primeiro que essa roda de samba não poderia estar acontecendo, mas estava acontecendo, já tinha um erro aí. Aí o que faz o Eduardo Paes? Ele não resiste e entra na roda de samba. Bom, no final das contas, o resultado prático disso é que o Eduardo Paes, não o prefeito, mas o cidadão Eduardo Paes, ele foi multado, porque passou um fiscal lá,
viu esse negócio, depois isso foi denunciado e, enfim, ele acabou levando uma multa. Por quê? Porque aí era o contrário, né? Ele tinha que lembrar que ele era o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele não poderia nunca estimular esse tipo de coisa. Né? Ele próprio depois pediu desculpas, etc. Mas, de qualquer maneira, ele errou. E como cidadão foi multado por isso. É interessante porque aí temos a figura de uma liderança comunitária, quer dizer, um prefeito que foi democraticamente eleito pela população da cidade do Rio de Janeiro, e esse prefeito ele vai e pratica uma ação que é de uma pessoa comum. Só que exatamente o que se espera nesse caso, né, aí está exatamente no inverso do que aconteceu com o presidente Lula, é que o prefeito Eduardo Paes ele vira um cidadão comum quando ele não deveria virar. Então é interessante que essas comparações e os resultados dessas histórias. Mas, de qualquer maneira, por favor, a multa foi corretíssima e ele teve a honradez de, pelo menos, pedir desculpas, né? Então, mas, enfim, ele sabe que não pode cometer isso, não sabe, soube a partir dali que ele não poderia cometer esse erro outra vez, né? Então, mas a grande questão é, quando tomamos, então, um depoimento de alguém, quando entrevistamos alguém, a gente não pode perder isso de vista. Essa é uma liderança? Ou ao contrário, não é uma liderança, sabe? Ah, não, essa pessoa sempre foi oposição à liderança. Também é uma outra questão, sabe? Então, é dizer, todas essas preocupações nós devemos ter em mente, tá? Para lidar com esse problema. E aí voltamos ao item 3. Por quê? Porque se estamos lidando com uma pessoa que pode ter sido liderança, pode não ter sido liderança, pode ter sido oposição a uma liderança, ou alguém completamente alheio a todos os dilemas da comunidade, nós devemos então recorrer a teorias da antropologia, da sociologia e às vezes até da ciência política para poder pensar a fala dessa pessoa. Né? É aí que entra a questão. Quer dizer, o que se espera de uma liderança? Quer dizer, aí você vai estudar os elementos notadamente sociológicos que envolvem isso. E aí já me vem à mente os conceitos de liderança no sociólogo Max Weber, por exemplo. A liderança carismática, a liderança tradicional, a liderança burocrática. Quer dizer, que líder é esse? Né? Apenas para citar, para quem nunca leu os termos de liderança de Weber, o líder burocrático é aquele que é escolhido de alguma forma. Pode ser tanto o chefe de uma empresa, de um gerente de uma empresa, como pode ser alguém que foi eleito. Exemplo, o caso dos dois exemplos que eu citei, né? Do presidente Lula e do prefeito Eduardo Paes. Quer dizer, nos dois casos são lideranças burocráticas. Nada impede que eles também sejam, por exemplo, aí cai numa outra categoria de Weber, que são lideranças carismáticas, né? O que é o carisma? São elementos que uma pessoa pode ter ou desenvolver que efetivamente causam uma impressão no grupo de extremos, né? De profunda aceitação ou de profundo repúdio. Quer dizer, não há muito meio termo com o líder carismático. Isso é interessante. E, por fim, tem a liderança tradicional, que é a liderança geralmente do ancião, né? Da pessoa mais velha, daquela pessoa que é o chefe, é o patriarca, né, ou a matriarca da família, do lugar, né, uma liderança religiosa, se for o lugar pensar que a religião deve dar o tom, né, do comportamento das pessoas. Essas seriam as lideranças tradicionais. Então, repare, aí se eu vou entrevistar alguém, eu tenho que saber se essa pessoa é uma liderança, qual liderança que é, em qual tipo de liderança ela se encaixa, ou, não sendo liderança ou estando em oposição à liderança, que tipo de liderança existe naquele lugar, para saber que tipo de oposição é feita ou que tipo de pessoa que vai aceitar essa liderança, como ela vai se comportar. Então, são questões, por favor, eu peguei um exemplo só dessa questão da fonte oral. E o item 5, que é se a memória é igual à realidade. Essa talvez seja uma das maiores armadilhas, né,
que a pessoa, que o pesquisador de história oral tem, porque podemos já fazer uma afirmação já de início, né? A memória não se confunde com a realidade. Ela não é igual à realidade. Tá? Por quê? Porque a pessoa, ela naturalmente, mesmo que ela... Isso, por favor, isso não é uma coisa pensada, não é uma coisa arquitetada, não é uma atitude maniqueísta do narrador, que vá censurar esta ou aquela informação. Naturalmente a gente já faz isso. Né? Naturalmente a gente não conta tudo o que aconteceu. E mesmo se contarmos o que aconteceu, e quando contamos o que aconteceu, não nos esqueçamos, estamos contando a partir do nosso ponto de vista. Então, quer dizer, ou seja, toda a memória ela é parcial, seja porque ela está vendo num determinado ângulo a situação, seja porque naturalmente ela está censurando informações. Isso é padrão, acontece em qualquer lugar. Tá? Então, daí, quando a gente pensa, por exemplo, numa história oral de vida, a gente não pode esquecer que a narração dessa pessoa, e aí e vamos trabalhar isso de diversas maneiras, são feitas a partir dessa memória, mas uma memória que admite os fatos propriamente, mas admite fantasias, delírios, silêncios. A gente vai trabalhar isso numa aula específica, omissões e distorções. É interessante isso, a gente está trabalhando, ou seja, o pesquisador de história oral, quando ele está pegando o depoimento, está colhendo o depoimento de alguém ou entrevistando alguém, ele tem que ter isso tudo na mente, para o momento seguinte, quando fizer a análise. Né? Se essa história oral ela for temática, ou seja, eu estou pensando num tema qualquer que aborde a comunidade, aí não há dúvida, eu tenho que pegar esses depoimentos, né, essas entrevistas, mas comparar a outros depoimentos, para poder chegar a um ponto que eu consiga fazer uma análise. Novamente, o tempo inteiro, se todos os depoimentos aí, obviamente, se são depoimentos, estamos trabalhando com história oral, essa história oral, portanto, é um trabalho hercúleo, né? Você vai ter que criar essa média toda para conseguir elaborar uma produção final. E, por fim, ainda tem a questão se você estiver trabalhando uma tradição oral, ou seja, uma ideia de memória coletiva. E aí é interessante, porque essa memória coletiva ela pode, sem problema nenhum, fazer com que todos trabalhem os mesmos fatos, mas tenham fundamentos míticos, rituais, envolva a vida material das sociedades, sem problema nenhum, mas envolva também as fantasias dessa sociedade. Então, é interessante porque você não pode dissociar uma coisa da outra. Aí alguém pode perguntar assim, bom, mas se eu trabalhar com certos mitos, e por favor, quando falo em mito, não é mito apenas no sentido, como é que eu vou dizer? No sentido de uma fantasia, algo esotérico, né? Com X aqui, o esotérico conhece com X, né? Conhece é aquilo que vem de dentro para fora e com X é de fora para dentro. Então, o esotérico com X é algo de fora, né? Uma coisa da divindade, né? Quase religiosa e tal. Não é. Não, quando eu falo mito, não é isso só, não. Tá? É isso também. Mas eu posso ter o mito de acreditar que um determinado grupo é o salvador, apesar de nunca salvar, sabe? Eu posso entender que, olha, por que eu sigo essa liderança política aqui, nesse lugar, já que o lugar nunca saiu do ponto que estava, ou antes, estamos cada vez mais miseráveis. Porque apesar disso eu quero acreditar que aquela liderança vai me tirar, ele é um salvador, sabe? Aliás, a própria ideia de salvação na seara política, isso gera problemas enormes, né? Como se a política fosse feita por salvadores, e não é. Né? Não é mesmo, eu sou cientista político, afirmo isso. Nenhuma política é feita por uma pessoa que vai salvar o mundo. Se você acredita nisso, você já tem problemas.
Agora, como pesquisador de história oral, se você encontra alguém que acredita nisso, então você tem que tomar esse depoimento e tentar entender por que a pessoa acredita nessa coisa. Quer dizer, qual é a lógica que funciona na cabeça dela, sabe? Esse tipo de coisa é que faz com que torne essa pesquisa interessante e, é lógico, é um trabalho à parte. Agora, reparem que o tempo todo que nós estamos lidando aqui são com coisas que, de um lado, envolve a pesquisa em si, né, o levantamento em si, e o outro é a análise da pesquisa que nós vamos fazer. Então, reparem, acho que a gente já pode citar nessa aula 5 aqui, que são dois mundos diferentes. O primeiro passo é quais as preocupações que nós devemos ter ao fazer a entrevista ou ao tomar o depoimento. Ponto. Segunda questão, feito isso, quais os procedimentos que nós devemos ter, devemos tomar. Então, são coisas diferentes, são dois momentos desse trabalho. Com isso, a gente encerra essa aula de nosso número 5, que eu espero que tenha sido útil a todos vocês. Até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.